Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos estar dando continuidade nessa noite ao nosso estudo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E eu gostaria de lembrar a você que nós, na quarta-feira passada, tivemos fazendo uma introdução e analisando um pouquinho, uma panorâmica sobre a parte introdutória do livro. Falamos sobre a questão de sua autoria, falamos sobre a questão do seu propósito e a quem esse livro ele for endereçado. E hoje nós vamos estar trabalhando numa perspectiva, fazendo algumas considerações importantes voltadas mais para o capítulo 1º. Então, o capítulo 1º hoje vai ser o alvo dessa nossa análise e nós vamos estar trabalhando basicamente sobre a grande temática desse livro no capítulo 1, que foi a ascensão de Jesus. Então, nessas considerações sobre o primeiro capítulo, vamos então trabalhar a ascensão de Jesus. Mas não antes de que você e eu, todos nós, estejamos buscando ao Senhor uma palavra de oração. Eu quero convidar a Meire para nos conduzir a Deus nessa palavra de oração, rogando ao Senhor que Ele nos venha inspirar na forma como vamos anunciar a sua palavra, que Ele venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações nesse momento. Vamos orar ao Senhor? Que Deus nos abençoe então, nesse início de estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia que Tu nos concede de vida e saúde. Obrigado que estamos reunidos aqui em Teu nome, como igreja. E agora, Deus, que vamos estudar a Tua palavra, que isso venha nos edificar, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Abre a nossa mente e o nosso coração para entendermos a Tua voz, a Tua palavra. Esteja também com o pastor Ivo, usa segundo a Tua vontade. Muito obrigado por esse momento aqui, Pai, em que estamos estudando, pela liberdade que temos de aprender mais de Ti. Amém. No nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, o Senhor Jesus, Ele deu aos seus discípulos uma tarefa desafiadora: anunciar as boas novas de salvação em todo o mundo e a toda a criatura. Isso ficou muito bem registrado no Evangelho segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 16, no verso 17. Em certo sentido, o trabalho de Jesus aqui na terra, entre os homens, entre nós, ele foi de fato concluído. Por outro lado, a sua obra na terra, ela vai continuar através dos discípulos, porque eles são comissionados a saírem de Jerusalém e agora vão pregar o Evangelho por toda parte. A missão dos discípulos, portanto, era fazer com que o Evangelho ele fosse conhecido e eles então vão ensinar o Evangelho que Cristo havia ensinado a eles, replicando esse Evangelho a todas as pessoas. Nós vamos perceber que a missão dos discípulos era fazer e ensinar o Evangelho que Jesus então começou, conforme está lá em Atos. Nós vimos aí no capítulo 1, versículo 1, e eu sei que você está com a sua Bíblia aberta, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Atos, mas Jesus não deixou os discípulos sozinhos na grande comissão. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, ao ter ressuscitado, estava trabalhando com eles, e nós vamos ver nesse capítulo 1 que ele, ao aparecer novamente aos seus discípulos, ele passa um período terreno de 40 dias. E nesses 40 dias, ele vai estar capacitando cada um dos seus seguidores, ele vai estar confirmando sua palavra através dos sinais, conforme podemos depois observar, e você pode depois abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, do verso 17 até o verso 18. Perceba que nesse texto, Jesus está demonstrando que esses sinais que ele havia prometido aos seus discípulos, eles passariam a acompanhá-los. Os sinais, então, eles tinham a condição, eles tinham o objetivo de confirmar a mensagem, autenticar a mensagem de Jesus. A tarefa de proclamar o Evangelho continua através dos discípulos, então agora capacitados pelo Cristo, pelo Senhor ressuscitado. Uma coisa interessante é que, embora o relato da ascensão de Jesus seja
resumidamente encontrado no final do Evangelho de Marcos, a história parece muito com os detalhes que estão no livro de Atos. Agora, existe nessa nossa abordagem inicial sobre essas considerações sobre esse primeiro capítulo do livro de Atos, uma coisa muito interessante que eu gostaria de destacar e você pode acompanhar comigo agora na tela. Foi justamente a dúvida dos discípulos. O texto de Atos 1,6, eu gostaria que você lesse aí comigo, diz exatamente assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vamos ler todos juntos? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos aqui estão fazendo uma pergunta a Jesus. E essa pergunta ela vai justamente no sentido de que Jesus, de fato, estava prestes a restaurar o reino de Israel. E os discípulos, irmãos, eles tinham boas razões para fazer esse tipo de pergunta. O Antigo Testamento ele faz para a gente uma estreita relação entre o derramamento do Espírito Santo e a vinda do reino de Deus na pessoa de Jesus. Existem alguns textos básicos no Antigo Testamento que vão corroborar com esta pergunta que os discípulos fazem. Na verdade, eles não estão fazendo essa pergunta ao caso ou acaso. Não é ao léu, tem um objetivo. Veja comigo essas duas passagens que eu vou indicar para você agora na tela, passagens veterotestamentárias. A primeira delas está registrada em Ezequiel, capítulo 39, versos 28 e 29. Você pode ler comigo? Leamos juntos. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Agora, existe um outro texto clássico que eu passo a mostrar a vocês, que é o texto justamente que eu havia falado, mencionado na aula passada, que é o texto sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Está em Joel, capítulo 2. E o cumprimento da promessa está exatamente nesse texto, segundo o relato de Lucas. Atribuímos a Lucas, então, a autoria do livro de Atos, nesse capítulo 1. E eu gostaria de ler, então, com você, Joel 2, do verso 28 ao 31. Vamos lê-lo? E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vocês perceberam? Quando Jesus está dizendo aos seus discípulos que muito em breve eles seriam batizados com o Espírito Santo, isso está registrado aí nesse capítulo 1, versículo 4, eles vão concluir que o estabelecimento desse reino também estava prestes a acontecer. Por isso a pergunta que eles fazem a Jesus. Os apóstolos, na verdade, queridos, eles tinham uma visão fortemente política do reino. E estavam especialmente preocupados com as suas próprias posições. Eles estavam numa certa ansiedade de saber se eles iriam possuir alguns privilégios. Eles ansiavam, na verdade, pela derrota dos seus inimigos. E esses inimigos se constituíam basicamente pelo Império Romano, o Império Político. E eles estavam então no aguardo desse estabelecimento final, desse reino tão glorioso.
o reino de Israel sendo restaurado. O verbo restaurar aqui, na origem tanto do Antigo Testamento, portanto na língua hebraica, como no Novo Testamento, no grego, mostra que eles estavam esperando um reino, na verdade, político, um reino, na verdade, territorial. Porém, nós vamos perceber que o erro desses discípulos foi justamente confundir a relação entre o reino e o espírito. Além disso, Jesus havia ensinado que o reino era espiritual quando ele disse, isso está lá em Lucas 17, 21. Depois você pode olhar lá, o reino de Deus está dentro de vós. Foram as palavras de Jesus. Comentando esse versículo, a gente descobriu uma passagem, um comentário do famoso teólogo britânico inglês John Stott, que ele declara: o reino de Deus não é um conceito territorial. Ele não consta e nem pode constar em um mapa, não faz parte da geografia. É isso que Stott está afirmando. Depois da ressurreição, os apóstolos estavam então almejando o reino de Deus e a libertação do jugo do Império Romano. Então, nós queremos destacar que na pergunta dos discípulos havia um interesse ou uma percepção de um reino territorial, de um reino político. E aí vem a resposta de Jesus. Olhe comigo na tela a resposta de Jesus. Vamos ler? Capítulo 1, verso 7 de Atos. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Você pode observar claramente que Jesus não disse que nunca haveria um reino. Ele simplesmente disse que esse reino seria no futuro, em uma época não conhecida pelos discípulos, mas conhecida por Deus. E ele acrescentou de uma forma muito clássica. Entretanto, há outra tarefa, há uma outra missão para vocês. E aí eu gostaria de demonstrar, e vamos olhar agora mais uma vez, aqui na tela, a resposta, a palavra que Jesus dá aos seus discípulos, não só visando confortá-los, mas dar a eles uma diretriz de como esse reino seria operacionalizado. Como, de fato, ao ser implantado esse reino espiritual, portanto não político, como isso iria acontecer? Quem estaria, na verdade, por trás do poder, do encorajamento, da capacidade desses discípulos de fazer com que o reino de Cristo fosse estabelecido? E ele vai falar que exatamente é pelo poder do Espírito Santo. Então vamos ler o texto de Atos 1:8. Diz o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Interessante, né? Tanto quanto sabemos, eu e você, essas foram as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Aqui nessa passagem de Atos 1, versículo 8, ela nos dá claramente o plano de Deus para toda a igreja, em toda a sua época, em toda a era, em toda a sua extensão. Por isso, esse texto vai mostrar que o nosso trabalho, viu, meus irmãos, é dizer ao mundo sobre Jesus. O trabalho de Jesus, na verdade, nos mostra esse texto, ele voltará na hora certa. A palavra poder aqui, dinamis no grego, significa força, habilidade. Existe um comentarista bíblico chamado James Boyce. Ele fala que essa palavra dinamis entrou na língua inglesa quando o engenheiro Alfred Nobel, aquele mesmo que hoje conferimos o prêmio Nobel com o nome dele, esse engenheiro, o Alfred Nobel, ele, com um químico sueco, descobriram um poder em sua época mais poderoso do que qualquer coisa que o mundo podia conhecer ou experimentar naquele momento. E aí ele perguntou a um amigo que era especialista em grego qual era a palavra grega para poder definir um poder explosivo, um poder fora do normal, fora do comum. E esse seu amigo respondeu de forma assim muito tácita, de forma muito clara: olha, Nobel, a palavra grega
deve ser dinamis. Dinamis. Porque no grego, dinamis significa esse poder com uma explosão fora de série. E aí o Nobel colocou o nome do seu experimento, do seu invento, de dinamite, por conta dessa palavra grega. Interessante, né? Por isso que os apóstolos aí, eles vão passar a ter uma visão agora mais esclarecida sobre esse poder de Deus, que não era um poder para conferir a eles a capacidade de estabelecer um reino à força, de forma armada, com uma visibilidade política, com um forte senso territorial. Na verdade, eles agora passam a ter esse poder do qual Jesus está falando é um poder que flui de Deus. Se você olhar lá no Evangelho do próprio Lucas, no relato, na sua narrativa, no capítulo 24, versículo 49, você pode conferir depois, Lucas está falando exatamente sobre isso, ok? E então, agora eu gostaria de passar a olhar com vocês basicamente sobre a ascensão de Jesus. Vamos olhar agora a ascensão de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Atos 1:9, que dita estas palavras: foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu gostaria de ressaltar que entre os escritores dos evangelhos, somente Lucas nos dá detalhes sobre a ascensão de Jesus. Na verdade, Mateus e João não mencionam nada sobre a ascensão. E Marcos, no relato do seu evangelho, menciona muito brevemente a ascensão de Jesus. Se você depois conferir em Marcos 16, versículo 19, você vai perceber exatamente isso que estamos dizendo. Então, Lucas 24, de 50 a 52, ele vai nos dar a seguinte informação. Acompanha aí. Lucas 24, 50 a 52, Lucas vai nos dar a seguinte informação. Abriu sua Bíblia? Eu vou ler para você. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus. Você percebe que Lucas aqui está, obviamente, considerando a ascensão de Cristo como um evento muito importante. Ele declara o suficiente para não duvidarmos da realidade que aconteceu naquele dia. A ascensão, meus irmãos, foi algo tão real quanto a ressurreição. A ascensão significa que Jesus recebeu o que merecia, como alguém que conquistara vitoriosamente tudo aquilo que ele havia se proposto a vencer, e ele vence. Ele agora retorna para o seio do Pai, retorna para o lar, e ele retorna para um país, vamos dizer assim, distante. Jesus agora reina no céu e, segundo as Escrituras nos orientam, ele está sentado à direita de seu Pai. E ele continua trabalhando por nós, ele continua concretizando essa grande conquista. Lembra do texto lá de João, no capítulo 14, quando ele fala que nós não ficássemos atribulados, que o nosso coração não ficasse turbado? Ele diz que, na sua fala aos discípulos, na sua promessa, que ele voltaria para o Pai e ele estaria preparando para a gente lugar. Se Jesus não tivesse voltado para o Pai, ele não poderia ter nos enviado, não poderia nos ter dado o outro Consolador. Ele chama o Espírito Santo de o outro Consolador, por quê? Porque este Consolador, que é o Espírito Santo, ele possui a mesma substância de Cristo. Na verdade, irmãos, o Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo. Lá em João 16, do verso 5 ao verso 15, ele vai declarar isso de forma muito clara aos seus discípulos. Além disso, no céu, o que Jesus hoje está fazendo, nosso Salvador, e na verdade ele realiza uma obra de intercessão por nós, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao verso 16, vai mostrar essa
missão, essa função intercessora, sacerdotal de Jesus por nós. Você sabe que o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento era o papel de interceder pelo povo junto a Deus. É isso que Jesus está fazendo. Mas ele também é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é aquele que nos advoga, aquele que nos defende. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do verso 9, nós vamos encontrar Jesus falando sobre isso. O texto de 1 João 1, 9 é clássico, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Seja o Senhor, então, exaltado e glorificado por isso, meus irmãos. O Senhor, Ele está sendo exaltado através da obra da sua igreja. A igreja que lá no passado estava caminhando certa dessas convicções que eles haviam recebido do Senhor. E agora estão trabalhando como seu povo na terra. É isso que o texto aqui de Atos 1 vai mostrar. Está ajudando, na verdade, cooperando com o Espírito Santo para que os propósitos de Cristo fossem cumpridos um a um. Agora, eu gostaria de caminhar mais para o final e falar que depois que Jesus subiu ao céu, ele encontra dois homens vestidos de branco, né? Jesus, depois que sobe ao céu, os dois homens aparecem vestidos de branco, e esses homens, na verdade, são anjos. Eles aparecem e disseram para aqueles que estavam ali, para não perderem tempo, não ficarem só focados olhando para cima, mas que se preparassem para o trabalho, porque da mesma forma como Jesus ele subiu, ele foi aos céus, ele voltaria. Então Lucas declara que o Senhor Jesus voltará numa nuvem com poder e grande glória. Isso ele relata no seu Evangelho, no capítulo 21, no verso 27. E aí eu penso que talvez a melhor maneira de nós podermos entender essa afirmação seja comparando as circunstâncias da primeira e da segunda vinda de Jesus. Então preste atenção, que a gente vai comparar a primeira vinda do Senhor, quando ele chega à terra, quando ele nasce, e depois quando ele estará voltando e como se dará essa vinda. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a sua primeira vinda, Jesus ele vai se humilhar ao nascer em um estábulo lá em Belém. Porém, ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz o texto lá de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que todo olho o verá. Também em sua primeira vinda, ele suportou o escárnio dos homens, a zombaria que os homens imprimiram contra ele. Embora ele fosse o Filho de Deus, ele permitiu ser levado à morte para que pudesse assim proporcionar salvação a todos aqueles que foram chamados por ele, todos aqueles que foram chamados a crer nele para tão gloriosa salvação. Mas quando ele voltar, ele vai governar as nações com cetro de ferro, com poder e glória. Em sua primeira vinda também, ele veio como Cordeiro de Deus, perfeito? Mas nos diz as Escrituras que ele voltará como leão da tribo de Judá. E quando isso acontecer, nos instrui a palavra de Deus que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Está lá registrado na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 9 ao versículo de número 11. Agora, eu queria que você lesse comigo esse texto, que corrobora, já que estamos caminhando para o finalzinho do estudo, sobre esse momento em que os discípulos eles estão tendo a visão da ascensão de Cristo, em que eles veem os anjos e que os anjos estão dizendo para eles justamente o porquê que eles estão tão estupefatos, porquê que eles estão tão impressionados em ver aquilo. Vamos ler juntos? Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Eu quero então concluir colocando para você, meu irmão, minha irmã,
que nós, como discípulos, ao estudarmos esse texto, nós precisamos, em obediência ao comando de Jesus, à ordem de Jesus, ao sentimento de Jesus, que deve encher o nosso coração do mais profundo senso de reverência. Nós precisamos, então, obedientes, pregar o Evangelho por toda parte. Todos nós, todo cristão, todo crente em Jesus, foi chamado para ser uma testemunha de Cristo. O Evangelho só é boas novas, só será uma boa notícia se for compartilhado. Nesses dias de pandemia, nesses dias em que temos ouvido tantas notícias ruins, tantas coisas que têm procurado produzir medo, ansiedade ao nosso coração. Imagina comigo, se nós recebêssemos agora, nesse instante, a informação de que a cura para a Covid-19, ela já foi realizada, ela já foi descoberta. Uma vacina que, ao tomarmos, não só nos imunizaria, mas também estaria curando pessoas, revertendo todo o quadro patológico que as pessoas estão sofrendo. Essa seria a melhor de todas as notícias nesse momento. Então, por analogia, o que eu quero dizer a você é que quando eu e você somos testemunhas de Cristo, arautos da esperança, arautos da verdade, arautos da cura para a alma, para o coração, para o ser humano que está perdido, sem Deus, sem Cristo. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós vivemos o Evangelho, coisas maravilhosas começam a acontecer no coração das pessoas. Essa é a boa notícia. Se nós não falarmos do que Cristo, de quem Cristo é, do que Ele é capaz de fazer, nós estamos sonegando a glória a Ele. E nós estamos deixando de testemunhar. A questão é, se somos de fato testemunhas e temos vivido como testemunhas eficazes na proclamação do Evangelho, por que então muitas vezes deixamos de fazer isso? Será que quando deixamos de fazer isso, de pregarmos o Evangelho, será que não estamos sendo obstáculo à causa de Cristo? Será que não estamos nos enganando apenas como seres religiosos e não como seres cristãos? Então eu faço a você essa pergunta conclusiva. Se Jesus voltar agora, você está pronto para encontrá-lo? Pense bem na resposta que você vai dar. A grande questão é, não tome como parâmetro apenas a sua fala de ser, de fato, um cristão. Não tome como parâmetro nem mesmo porque você é membro de uma igreja evangélica, ou no nosso caso, como presbiterianos. Mas tome como parâmetro o tipo de vida que você tem vivido quando esta vida que você tem vivido está diante do texto que lemos e que estudamos hoje à noite. A palavra do Senhor diz que aqueles homens receberam poder. Você tem visto esse poder de Deus manifesto na sua vida? A palavra do Senhor diz que eles saíram a pregoar a mensagem do Evangelho. Você tem feito isso? Quando o crente passa a falar mais de si mesmo, quando o cristão passa a falar mais das suas queixas, quando ele passa a falar das suas inquietudes, quando ele passa a falar mais de suas revoltas, a publicar isso, mais do que ser uma pessoa que fala de esperança, de vida, de conforto, da alegria que o Espírito Santo promove na vida das pessoas, esse cristão precisa reavaliar a sua conduta. Esse cristão precisa olhar para o espelho da sua própria alma, e esse espelho de sua alma precisa estar diante da palavra de Deus para que ele de fato possa fazer uma análise muito honesta do seu comportamento. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude
a demonstrar de fato o quanto você pode ser e deverá ser esse instrumento propagador do poder de Deus. A ascensão de Jesus, a glorificação de Jesus sendo assunto aos céus, foi para que ele nos deixasse o Consolador para continuarmos a sua obra e o seu ministério aqui na terra. E lá do céu, ele tem provido todas as bênçãos espirituais e tem derramado sobre nós tudo aquilo que de fato eu e você nós necessitamos. Nós queremos então dizer a você, antes de concluirmos, de que estaremos de volta na próxima quarta-feira e você pode então anotar isso na sua agenda. Próxima quarta-feira, às 19h30, estaremos juntos aqui no mesmo horário, dando continuidade a esse estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que você pode fazer perguntas sobre esse estudo se você tiver alguma dúvida. Como é que você pode fazer isso? Você pode enviar a sua pergunta para o grupo de WhatsApp da nossa igreja. E aí essa pergunta vai chegar a mim, e aí eu vou selecionar algumas delas, porque não vai dar para responder tudo, né? Eu espero que vocês perguntem mesmo, mas eu vou selecionar, às vezes uma é muito parecida com outra, e antes de começarmos o estudo da próxima quarta-feira, eu vou tentar responder algumas perguntas, ok? Lembrando que domingo estaremos firmes aqui, transmitindo o nosso culto online às 10h30 da manhã e às 18h30. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você fique bem, que você não saia de casa, só saia em um caso muito especial, muito extremo, ok? Eu quero orar com você, orar por você. Muito obrigado por participar conosco de mais esse estudo. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te damos graças por esse tempo gostoso que passamos caminhando no livro dos Atos do Espírito Santo. Te damos graças, Senhor, pela bênção de podermos ser instruídos pela Tua santa palavra. Agora eu quero rogar sobre a vida desses meus queridos irmãos que estão em seus lares, que o Senhor transmita a Tua paz para eles, que o Senhor transforme qualquer ansiedade, qualquer medo, qualquer angústia, em convicção da Tua presença protetora, consoladora e encorajadora. Muito obrigado, Senhor, porque nesses dias de isolamento social, uma certa reclusão, não temos nos sentido sós, desamparados. O Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco, manifestando graça e bondade. E obrigado porque temos não só a família de sangue, aqueles que estão conosco em casa, mas temos irmãos da fé que nos encorajam, que nos ouvem, que nos ajudam, que nos aconselham. Muito obrigado porque temos a unidade da igreja, esteja ela reunida presencialmente ou esteja nesse momento passando por essa dinâmica nova, se falando, se vendo virtualmente. Obrigado, ó Deus, porque a Tua bênção está sobre o Teu povo e é disso, somente disso, que nós precisamos, da Tua presença que caminha conosco. Assim oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Fique na paz de Cristo e até o próximo encontro, querendo Deus.